Você já se perguntou se está vivendo o propósito que Deus sonhou para você? Ou talvez se pergunte se o trabalho que você exerce hoje realmente tem valor para o reino? Ou quem sabe você sente culpa por querer prosperar financeiramente como se isso fosse algo errado diante de Deus? Se você mora nos Estados Unidos como eu, sabe que a vida aqui exige muito da gente. Trabalho duro, adaptação, reconstrução. Em meio a tudo isso, é fácil a gente sentir que o nosso propósito ele se perdeu ou ficou para depois. Mas hoje eu quero te mostrar algo que pode transformar a sua perspectiva para sempre. O seu trabalho, quando alinhado com os princípios de Deus, ele faz parte do seu chamado. É sim, e é possível viver com propósito, prosperar, honrar a Deus no ambiente profissional e em que você está agora. É verdade, isso é possível. Então, fica comigo até o final, porque eu quero te ajudar a enxergar como o seu ministério vai muito além das paredes da igreja. Então, antes da gente mergulhar nesse assunto que pode destravar muita coisa na sua vida, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, cada semana, você encontra direcionamentos práticos para crescer espiritualmente e viver o seu propósito com liberdade e consciência. Então vamos lá. O que é propósito segundo a Bíblia? Antes de falarmos de carreira, de sucesso ou de realizações pessoais, nós precisamos entender o que a palavra de Deus ela nos ensina sobre propósito. E eu já quero te dizer logo de cara, propósito não é uma carreira específica, não é um título, não é uma função dentro de uma igreja ou de uma empresa. Propósito para Deus é muito maior que isso. Propósito é viver de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. É ser uma extensão da presença dele aqui na terra, onde quer que estejamos. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E tudo é tudo. Olha que poderoso! O texto não está falando apenas sobre momentos especiais. Não está falando apenas sobre quando estamos evangelizando, pregando ou liderando ministérios. Ele diz em tudo. Nas ações simples e rotineiras, comer, beber, trabalhar, cuidar da casa, educar os filhos, liderar uma equipe, abrir uma empresa, ensinar, criar, construir. O nosso propósito antes de qualquer cargo, é sermos instrumentos vivos que refletem o amor, a sabedoria, a justiça e a graça de Deus. É tão comum ver pessoas se sentindo frustradas porque ainda não descobriram o seu propósito. Mas o que elas não percebem é que propósito começa naquilo que somos, não apenas naquilo que fazemos. Olha só, se você hoje acorda, trabalha, cuida da sua casa, serve sua família, trata as pessoas com respeito, exerce seu trabalho com integridade e tudo isso com o desejo de honrar a Deus, saiba que você está vivendo um propósito. Propósito não é sobre ter o trabalho perfeito ou atingir um grande reconhecimento. Propósito é sobre ser fiel a Deus no pequeno e no grande, no visível e no invisível, no que o mundo valoriza e no que o mundo despreza. Quer um exemplo? Quando Jesus chamou seus discípulos, a maioria deles estava em atividades ali comuns do dia a dia, pescando, cobrando impostos, trabalhando. Ele não disse, deixem tudo e vão pregar para as multidões imediatamente. Ele disse, sigam-me. O propósito deles não estava no que faziam, mas em com quem caminhavam e para quem faziam. Uau! E esse princípio, ele é válido para nós também. Você pode ser uma secretária, uma empresária, uma vendedora, uma professora, uma artista, uma mãe em tempo integral. Se o seu coração está entregue a Deus e se as suas ações elas buscam refletir quem Ele é, então você está vivendo um propósito.
Por isso, não se prenda à ideia de que propósito é algo grandioso e que ainda está longe, está lá na frente. Propósito é o que você escolhe viver hoje, com o que Deus já colocou nas suas mãos. E mais uma coisa, viver o propósito de Deus gera alegria no nosso coração. Não é um fardo, não é uma obrigação pesada, é uma caminhada de amor, de crescimento e de impacto. Quando entendemos isso, a ansiedade de achar o propósito se transforma em paz para viver cada dia com esse significado, porque sabemos que o nosso propósito maior já foi revelado: glorificar a Deus em tudo. Então agora vamos ver o ponto 2. Entendendo que ministério vai muito além da igreja. Muitas pessoas elas cresceram acreditando que ministério é algo restrito ao ambiente ali da igreja. Que só quem prega, canta no louvor, lidera um grupo de oração ou até mesmo está na frente de algum projeto é que está cumprindo o seu ministério. E por causa dessa visão limitada, muita gente boa passa a vida toda se sentindo fora do propósito de Deus, só porque não ocupa uma função dentro de uma igreja. Mas eu quero que você entenda algo hoje que pode mudar completamente a sua perspectiva. Seu ministério não começa e não termina dentro de quatro paredes. Ministério, na visão bíblica, é toda forma de serviço feita para glorificar a Deus e impactar vidas, seja dentro da igreja, seja fora dela. Olha o que a palavra diz em Mateus 5, do 14 ao 16. Vocês são luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Não, mas no candelabro, para iluminar todos, olha só, para iluminar todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que lindo! Jesus não disse, vocês são a luz da igreja. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Ou seja, nosso chamado é para brilhar aonde estivermos. Se você é uma médica que trata seus pacientes com amor e respeito, mesmo nas situações mais difíceis, você está cumprindo seu ministério. Se você é uma advogada que age com justiça e verdade num sistema corrompido, você está cumprindo ministério. Se você é uma empreendedora que conduz seu negócio com princípios cristãos e abençoa outras famílias através do seu trabalho, você está cumprindo o ministério. Não importa o ambiente, o que importa é quem você é naquele ambiente. Deus deseja que sejamos representantes do reino dele no mercado de trabalho, nas escolas, nas empresas, nas universidades, nos hospitais, nas redes sociais, em casa, em viagens, em todos os lugares. Quando você entende isso, o peso dessa comparação cai. Você para de se sentir inferior porque não tem um título dentro da igreja. E começa a perceber que o altar de Deus te confiou é exatamente o lugar onde ele te plantou hoje. E sabe o que é lindo? Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias em ambientes inesperados. Yes! Foi assim que aconteceu com José no Egito, com Daniel na Babilônia, com Esther na Pérsia. Nenhum deles exerceu ministério dentro de um templo. Eles exerceram ministério no governo, na política, na administração pública, na cultura e ainda assim impactaram nações inteiras porque mantiveram o coração alinhado com Deus. Então hoje eu quero que você se sinta livre dessa mentalidade limitada. O seu ministério pode ser liderar pessoas com ética e fé dentro da sua empresa. Yes! Pode ser
Criar filhos que amarão e servirão a Deus. Ser um exemplo de honestidade e compaixão em meio a uma sociedade que valoriza o egoísmo. Ministério é onde o seu propósito se manifesta através do seu serviço ao próximo e da sua fidelidade a Deus. Você não precisa esperar por um microfone para ser uma voz de esperança. Não. Você não precisa de um púlpito para pregar com a sua vida. O lugar onde você está hoje pode ser exatamente o campo de missão que Deus preparou para você. Então a pergunta não é: estou servindo dentro da igreja? A pergunta é: estou servindo a Deus onde Ele me plantou? Então agora vamos no ponto 3, dinheiro e propósito, entendendo a verdadeira prosperidade. Então vamos lá. Agora que você já entendeu que ministério vai muito além da igreja e que o seu trabalho pode ser um campo fértil para viver o propósito de Deus, nós precisamos conversar sobre algo que ainda gera muito conflito entre os cristãos. Dinheiro. Yes. Durante muito tempo a gente ouviu frases como dinheiro é sujo, crente de verdade não se preocupa com a prosperidade, quem busca riquezas está se desviando de Deus. E sem perceber, muitos de nós criamos uma relação distorcida com aquilo que Deus mesmo criou como um recurso. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor. Dinheiro em si não é um problema. O problema é o lugar que ele ocupa no nosso coração. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Ou seja, o que contamina não é ter o dinheiro, é idolatrar o dinheiro. É colocar o dinheiro no trono que pertence a Deus. Prosperidade, segundo a palavra, não é apenas ter muito. Prosperidade é viver com propósito em todas as áreas, de maneira que você possa abençoar outras pessoas. Quando você entende que o seu trabalho é parte do seu ministério, você também entende que a prosperidade que vem como resultado do seu trabalho, honesto e alinhado com Deus, é sim uma bênção. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Em Deuteronômio 8,18 ele diz assim: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Ou seja, o problema não é ganhar bem. O problema é quando o dinheiro se torna seu Deus, seu refúgio, seu orgulho. Então, se você mantiver o seu coração alinhado com o Senhor, o dinheiro será apenas uma ferramenta nas suas mãos, não o seu Senhor. Não. Uma ferramenta para investir em missões, para cuidar bem da família, para ajudar quem precisa, para ampliar o impacto que a sua vida pode gerar no reino. Então agora entenda também que se você tem medo de prosperar, se carrega uma culpa por desejar viver melhor, se sente vergonha de crescer, você está bloqueando algo que Deus pode querer fazer através de você. Muitas mulheres, elas perdem grandes oportunidades de expansão porque, no fundo, elas acreditam que prosperar é um sinal de egoísmo ou até de um desvio espiritual. Mas prosperar com propósito é uma das formas mais lindas de glorificar a Deus. Quando você prospera, você tem mais recursos para cumprir o seu chamado, para ser uma resposta de oração na vida de outros. Prosperidade com propósito não é ostentação, é missão. Yes! É você entender que o que Deus coloca nas suas mãos é para cumprir a vontade dele e não apenas os seus desejos pessoais. Eu quero que você entenda hoje. O Senhor deseja que você floresça. Yes! E florescer inclui também a sua vida profissional e financeira.
Desde que o seu coração esteja no lugar certo, não há problema nenhum em desejar crescer, construir, prosperar. Quando o seu trabalho está alinhado com o seu propósito e o seu propósito está alinhado com o coração de Deus, a prosperidade que vem, ela é legítima, ela é saudável, ela é equilibrada, ela não corrompe, ela não rouba a sua paz, ela amplia a sua missão. Então, não tenha medo de prosperar, não tenha vergonha de crescer ou de querer crescer. Não se sabote achando que sucesso e fé não podem caminhar juntos. Quando o seu sucesso é baseado nos princípios da palavra de Deus, ele glorifica a Deus. E Ele mesmo é quem abre as portas, quem capacita, quem supre, quem abençoa. Você não nasceu para viver limitada pela culpa ou pela escassez. Você nasceu para ser testemunha viva da bondade e da fidelidade do Senhor, inclusive através da forma como você lida com os seus dons, com os seus talentos e os seus recursos. Ok, então agora nós vamos no ponto 4, como alinhar seu trabalho com o chamado de Deus. Agora que você entendeu que seu trabalho é uma extensão do seu ministério e que prosperar não é pecado, talvez você esteja se perguntando, ok, mas como que eu sei se eu estou alinhando a minha carreira ou o meu negócio com o chamado que Deus tem para mim? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus se importa com o que você faz e mais ainda com o porquê você faz. Então não é apenas sobre qual profissão ou qual cargo você ocupa, é sobre como você usa o seu trabalho para manifestar os valores do reino de Deus no mundo. O seu chamado, ele não se resume a uma posição. Ele é uma expressão contínua da presença de Deus através da sua vida, onde quer que você esteja. E para alinhar seu trabalho com o chamado de Deus, o primeiro passo é buscar clareza sobre o propósito maior por trás daquilo que você faz. Então vamos fazer o seguinte, olha, pare um pouco e pense. De que forma o que eu faço hoje pode servir a outras pessoas? Como eu posso manifestar o caráter de Cristo através do meu trabalho? Ok, outra. Meu trabalho atual contribui para que mais pessoas conheçam o amor, a justiça e a excelência de Deus? Às vezes, alinhar a sua carreira com o seu chamado não exige que você mude de profissão, mas que você mude de postura. Uma professora, por exemplo, ela não precisa largar a sala de aula para cumprir um chamado. Ela cumpre seu chamado sendo luz para os seus alunos, ensinando com excelência, acolhendo com amor, sendo exemplo de integridade. Uma empresária, ela não precisa abrir mão do seu negócio. Ela cumpre seu chamado ao administrar com justiça, ao tratar seus funcionários com dignidade, ao ser generosa com seus recursos. Uma mãe que cuida dos filhos em casa, ela está cumprindo um dos ministérios mais poderosos que existem: formar corações que conhecerão a Deus através dela. Então, olha só, o chamado de Deus é vivo e se manifesta na sua essência, não apenas no seu endereço profissional. Outra coisa importante, alinhar o seu trabalho com o chamado de Deus também significa entregar seus sonhos profissionais nas mãos dele. É confiar que ele pode usar sua carreira para te levar a lugares onde você será resposta de oração. É pedir direção antes de aceitar uma promoção, de mudar de emprego ou de abrir um negócio ou fazer uma sociedade. É não separar a sua vida profissional da sua vida espiritual, mas viver as duas como uma coisa só, guiada pelo Espírito Santo. Quando você convida Deus para participar das suas decisões profissionais, algo muda. Você para de agir apenas com uma lógica humana e começa a discernir os movimentos de Deus na sua história. Eu já vi pessoas largarem tudo
para seguir um novo caminho que Deus mostrou e prosperarem de uma forma incrível, mesmo sem entender tudo no começo. E também eu já vi pessoas permanecerem firmes onde estão, mesmo sem grandes emoções, mas com a convicção de que estavam no centro da vontade de Deus. E ali, no dia a dia, impactarem dezenas de vidas. Você não precisa esperar a vaga perfeita para começar a viver o seu propósito. Você começa onde você está, com aquilo que você tem, fazendo o seu melhor, fazendo para o Senhor e permitindo que Ele direcione os próximos passos. Então, se hoje você sente que seu trabalho ainda não expressa totalmente o propósito que Deus colocou em você, não se condene. Deus trabalha em processos. Peça sabedoria, esteja aberta, seja fiel no pouco e confie que Ele vai te guiar no tempo certo. O importante é que, onde quer que você esteja, as pessoas possam ver algo diferente em você, que elas sintam a paz, a ética, o amor, a excelência que vem de uma mulher que sabe quem a chamou. Lembre-se, a sua carreira pode ser o seu púlpito, o seu negócio pode ser o seu campo missionário. Seu ambiente de trabalho pode ser o lugar onde o reino de Deus se manifesta através de você, todos os dias. Então, não subestime a influência que você pode ter. Seja fiel aonde você está. Sirva com amor, trabalhe com excelência, honre a Deus com o seu talento. E o mais lindo é que, enquanto você cuida de viver o propósito no hoje, Deus cuida de abrir as portas para o amanhã. Yes! Então, se você chegou até aqui, é porque algo dentro do seu coração já entende que o seu trabalho não é apenas um meio de sobrevivência, é parte da sua missão. Hoje nós vimos que o seu chamado, ele não se limita a uma função dentro da igreja. Seu ministério é onde Deus te planta. No escritório, na empresa, na escola, no lar, no hospital, em qualquer lugar onde você possa ser luz. Vimos também que prosperar não é um pecado. Pelo contrário, quando você alinha seu trabalho com o propósito de Deus, a prosperidade é uma ferramenta para que você abençoe ainda mais as vidas e avance ainda mais o reino de Deus. E acima de tudo, entendemos que a vida profissional, ela não está separada da vida espiritual. Não, Deus se importa com os seus sonhos, Deus se importa com o seu dia a dia e Ele quer te usar exatamente ali onde você está. Agora, se você quer continuar caminhando nessa jornada de alinhar sua vida financeira e profissional com os princípios bíblicos, eu preparei um presente especial para você. Baixe agora gratuitamente o e-book 7 princípios bíblicos para construir uma vida financeira estável e próspera. Esse material, ele vai te mostrar na prática como viver uma prosperidade que glorifica a Deus, sem culpa, sem confusão e com muita sabedoria. O link para baixar está aqui na descrição do vídeo. Então não deixe para depois, porque esse é o tipo de conhecimento que transforma não só a sua carreira, mas toda a sua vida. E me conta aqui nos comentários, você já sentia que o seu trabalho fazia parte do seu ministério? Ou isso foi uma nova revelação para você hoje? Eu quero muito saber da sua experiência. E é claro, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva agora. Ative o sininho para você poder receber os próximos vídeos, porque juntas nós vamos viver uma vida de fé, na prática, uma vida mais madura e principalmente alinhada com o propósito de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente na sua jornada profissional e espiritual. Até o próximo vídeo.